quero ler um versículo com você nessa noite, mesmo assentado, de forma reverente. Lucas 22, versículo 42. Lucas capítulo 22. Texto, a palavra do Senhor, diz assim, 22, 42. Disse: Pai, se queres, passa de mim se ficares. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém? Esse é o texto da palavra do Senhor. Esse versículo é parte da oração em que Jesus estava fazendo no jardim do Getsêmani. E eu quero pensar rapidinho com você nessa noite, por alguns minutos, sobre submissão. Quero pensar com você sobre a disposição de submeter a autoridade de Deus, a disposição de nos submetermos ao Senhor. E esse cenário era um cenário de oração. Jesus havia se retirado para orar. Jesus havia saído, deixado os discípulos, e ele havia separado um momento para orar. E o momento em que ele havia separado para orar, mas um momento muito desafiador, um momento em que não era fácil orar. Há momentos das nossas vidas que não é fácil orar, né? Momento nas nossas vidas que as palavras nem chegam às nossas bocas. Não sei se você já enfrentou momentos como esse, eu não sei se você já passou por momentos como esse, mas nós passamos por muitos. Domingo eu falei sobre isso, os ventos, né? Os ventos que nos atingem na nossa caminhada de vida, têm propósitos diferentes, objetivos diferentes, mas cada um de nós enfrentamos alguns ventos na nossa caminhada de vida. E há momentos que não é fácil, no meio do temporal, no meio da tempestade, parar e colocar-nos diante de Deus. E talvez o que Jesus estava passando aqui era esse momento, um momento muito difícil da oração. Porque Jesus sabia o que o esperava. A Bíblia diz que Jesus sabia as coisas que estavam por vir, ele conhecia tudo que estava por vir. Hoje nós vivemos um cenário de oração que ele é mais de determinação do que propriamente um cenário de submissão. Quando falamos em oração, o que mais surge no contexto que nós estamos vivendo hoje é de determinar, de determinação. Pouco se fala quando se trabalha campanhas de oração, as campanhas de orações que surgem, né, de diversas maneiras. O que mais aparece em evidência é a determinação. Você precisa determinar, você precisa dizer o que vai acontecer, você precisa tomar posse, você precisa dar um passo de fé, sempre na direção da determinação. E Jesus orou por muitas vezes, né? Jesus orou por muitas vezes. E na oração de Jesus, em muitas das suas orações, especificamente essa e a oração do Pai Nosso, Jesus evidencia que a oração é um princípio de submissão. Quando os discípulos pedem a ele que ensinasse ele a orar, lá no Pai Nosso, ele diz que eles deveriam orar dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua. Aparece aqui o quê? Uma submissão ao propósito e ao querer de Deus. Amados, mas nem sempre é assim que acontece, e nem sempre é fácil orar assim.
principalmente quando está envolvido coisas que você ama, pessoas que você ama, coisas importantes da tua vida. Imagina que Deus leva você numa prova em relação ao teu filho, e você tem que dizer: Senhor, que aconteça a tua vontade. A gente pode até falar, mas a gente fica com medo danado, que a vontade de Deus não seja nossa, né? A gente até fala, mas a gente fica desesperado, querendo que a vontade de Deus seja a nossa. Imagina, o país está passando uma crise, e você ora assim: Senhor, se eu tiver que perder o emprego, que perca. Não é assim, né? Não é assim, né, Maria? Não é assim. Senhor, eu preciso do emprego, então que eu continue empregado. Mas, querido, nós precisamos entender que a submissão é o princípio do reino de Deus. A igreja que não se submete a Deus, a igreja que não se submete à autoridade suprema de Deus, jamais vai conseguir cumprir ou entender o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele vai muito além dos nossos pensamentos. A vontade de Deus, ela é suprema em todas as coisas. Imagine que você hoje tivesse um encontro assim, bem direto com Deus, tete a tete, que Ele se manifestasse em Ele olhasse para você e pedisse assim a você aquilo que você mais ama, aquilo que você mais gosta, e dissesse assim: Getúlio, eu quero que você abra mão disso por mim. Quero que você coloque isso nas minhas mãos. Eu quero que você me entregue isso a mim. É fácil? Não é. E aí esse texto me leva a uma segunda pergunta: até onde como igreja, até onde como filhos, nós nos submetemos ao Pai? Até onde vai a submissão nossa? Até onde vai a minha submissão como pastor? Até onde eu consigo ir como ser humano falho, pecador, e me submeter completamente ao Senhor? E aí, meus irmãos, minha irmã, eu preciso dizer uma coisa para você: Cristo precisa ser o exemplo maior de submissão para a minha vida. Lá em Efésios 5, capítulo 1, Paulo, escrevendo na igreja de Efésios, ele vai dizer o quê? Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Submetam-se ao Senhor, sejam imitadores de Cristo, assim como Ele submeteu a Deus. Jesus sabia o que esperava. Jesus sabia que os momentos pós aquela oração seriam os piores momentos da sua vida. Tanto é que o versículo diz que 44, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Amados irmãos, isso aqui é algo muito profundo. Versículo 44. Jesus já precedia aquele momento da ausência de Deus, que Ele estava sozinho e que Ele haveria de levar o pecado de toda a humanidade, toda a iniquidade iria cair sobre Ele. O seu suor havia se transformado em gotas de sangue, após ele dizer: Senhor, eu me submeto, Senhor, ainda que não seja como eu quero, mas como Tu queres. A igreja precisa entender submissão. A igreja precisa abrir mão dos sonhos, dos ideais, para que os sonhos de Deus, para que os ideais de Deus caiam sobre nós. Não é fácil, irmãos, abrir mão de tudo que nós construímos mentalmente
a partir da história, a partir dos tempos, para desconstruir tudo isso, para entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Um mundo em que ser bom ou ser melhor é sentar nos lugares mais altos. Um mundo em que alcançar objetivos na vida está ligado em sentar em lugar de destaque. Até onde vai a sua submissão quando a proposta é sentar aos pés daqueles que precisam e lavar esses pés, por mais fedidos e sujos que eles sejam? Até onde a igreja caminha em submissão quando tem que abrir mão dos status apresentado por este mundo, para que o status de Cristo prevaleça e nós nos tornemos o mais simples de todos os servos. Entendemos a cerimônia do lava-pés e conseguimos sentar e lavar os pés uns dos outros. Até onde se submeter quando Jesus olha e diz que se alguém bater na tua face direita, você precisa oferecer a face esquerda. Até onde você está disposto a submeter? Até onde você está disposto a submeter ao entender que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Não vos amaldiçoeis, mas orem por eles, abençoe eles. Até onde eu me submeto a Deus, até onde eu estou disposto a submeter a Deus, quando Deus olha para mim e me desafia a ser uma testemunha, a ser aquele que vai levar as boas novas de salvação aos perdidos, aos caídos, aos excluídos, aos oprimidos. Estamos caminhando como um povo que está totalmente submetido a Deus, a ponto de colocar nas mãos do Senhor aquilo que é melhor da nossa vida para o Senhor, assim como Abraão fez quando Deus olha para ele e fala assim: Abraão, traga o seu filho para mim. Coloca o seu filho como um culto, apresente o seu filho no altar como culto. O que nós temos colocado em submissão a Deus no altar do Senhor para o serviço do reino de Deus? Tudo que você tem apresentado é o melhor da sua vida para o Senhor, pelo Senhor. Jesus deu aquilo que era maior. Ele deu a sua vida por mim e por você. O texto inicial que nós lemos de Filipenses 2, 5, 8 diz que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas abriu mão de tudo isso e em submissão, ou seja, em obediência, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Irmãos, fala em obediência hoje em dia, manda alguém fazer o que não está afim. A rebelião acontece na hora, é ou não é, pastor? Vai mandar fazer alguma coisa que a pessoa não gosta e fala assim: ei, esse é o propósito de Deus para a tua vida hoje. Fala: pastor, você está enganado, você está orando pouco, pastor. Meu negócio é música, meu negócio não é portaria, não. Meu negócio é guitarra, meu negócio não é ajudar a puxar o banco, não. Imagina se Jesus olhasse para nós. Fico imaginando Jesus, ele olha para Deus e fala: seu meu lugar, meu negócio é o trono, meu negócio é o santo dos santos, esse povinho que morra. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória e foi obediente até o fim.
Não é fácil, irmãos. Há dias na minha vida que eu olho para o Senhor e falo assim: Senhor, me dá um outro emprego, porque não é esse que eu quero, não. Há dias que eu falo, mas aí o Senhor me diz: é aí que eu te quero. E aí você ou se submete ao Senhor ou não. Submissão, amados irmãos, não é o fazer o que você quer fazer, mas é o fazer o que Deus te convida a fazer. Deus amou a gente de uma maneira tão grande que foi necessário que o seu filho se submetesse a tamanha dor para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. O Senhor nos convida a submeter a Ele em todas as áreas da nossa vida. Seu casamento precisa estar submisso ao Senhor. A sua vida financeira precisa estar em submissão ao Senhor. A sua vida profissional precisa estar em submissão ao Senhor. O seu ministério na sua igreja precisa estar em submissão ao Senhor. Porque tudo que não é submisso à supremacia de Deus é contrário à doutrina do céu. Porque todo espírito de rebelião é doutrina de Satanás. A Bíblia diz que Satanás desejou subir um trono mais alto do que Deus. E ele caiu do céu com seus anjos, porque ele desejou ir aonde ele não teria que ir. Todo espírito de insubmissão à autoridade de Deus é a doutrina satânica que prevalece nas nossas vidas. Cuidado para que o inimigo não engane você e tente fazer com que você tenha um coração soberbo diante daquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família e para a sua igreja. Mas submeta-se sempre ao Senhor, porque se submetendo ao Senhor, nós certamente desfrutaremos das boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche teus olhos, irmãos, e fale com Deus nesse momento. Nós estamos encerrando esse culto, mas eu não quero ir embora sem levar você a uma reflexão. Como está a tua história em direção ao que Deus tem proposto para você? Talvez você diga para mim assim: pastor, eu tenho vivido em submissão, mas lá no fundo do teu coração, você carrega mágoas de alguém. Lá no fundo do seu coração, há uma ferida aberta em relação a uma pessoa. E eu quero dizer uma coisa para você: se realmente você está submetendo ao Senhor, você precisa liberar perdão e dizer: Espírito Santo, sare essa ferida e me ensina a amar o meu irmão novamente. Espírito Santo, sare aquilo que é consequência do pecado e me dá um novo coração submisso ao ensinamento de Jesus. Se talvez você esteja dizendo: pastor, eu estou submisso a Deus, mas você não consegue caminhar com a sua vida financeira de acordo com o que Deus ensina, de acordo com o que Deus propõe a você, você precisa submeter à autoridade de Deus. Se você não tem tratado a sua esposa como a Bíblia ensina, como uma mulher que precisa ser santificada por você, você ainda precisa submeter ao Senhor. Filho, se você não tem honrado o teu pai, como a Bíblia manda que você honre o teu pai e a tua mãe, você precisa ainda submeter uma área da sua vida ao Senhor. Mulheres, se vocês não têm vivido uma vida de sabedoria, de mulheres sábias, se vocês não estão conseguindo caminhar como uma igreja de Cristo, é porque ainda há áreas que precisam se submeter ao Senhor. Eu não estou dizendo que Deus hoje está chamando você a fazer o que você quer fazer. Quantas pessoas dizem assim: eu ainda não fiz isso na minha vida porque eu não senti vontade.
Enquanto você não tomar essa decisão, você nunca vai sentir vontade. Você precisa decidir se submeter ao Senhor. Pai, eu louvo ao Senhor, porque todos os dias, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos curados na Tua presença. Todos os dias, Pai, quando abrimos a Tua palavra, ela vem e ela produz, ó Deus, mudança em nossas vidas. E este é um culto, ó Deus, de oportunidade de sermos transformados por esta palavra que é viva, e pelo poder que o Espírito do Senhor dá a nós, ela produz renovo dentro de nós. Deus, portanto, tudo que o Senhor tem revelado aos Teus filhos essa noite, pelo poder da Tua palavra, produz a transformação em nome de Jesus. Que possamos sair deste lugar disposto, ó Pai, a nos submeter ao Senhor e abrir mão das nossas vontades. Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor abriu mão da Tua vontade para que a cruz fosse uma realidade na minha vida. Eu jamais poderia estar aqui se eu não fosse justificado pelo sangue da cruz do Calvário. Porque o Senhor abriu mão da sua vontade, submeteu a autoridade do Pai, para levar sobre si as minhas iniquidades. Como Teu filho, eu preciso me submeter cada vez mais ao Senhor e colocar tudo da minha vida nas Tuas mãos. O meu ministério, a minha esposa, os meus filhos, a minha vida, me ensina a andar em submissão, Senhor. Me ensina a andar em obediência, e que a Tua vontade, somente a Tua vontade, prevaleça no meio de nós. Em nome de Jesus, obrigada por tudo. Nós Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Amém e amém. Queridos,